Hoje, qual que é o tema da nossa live? Qual que é o tema do nosso conteúdo que a gente vai abordar aqui? A gente vai estar falando sobre depressão e ansiedade e como você precisa e pode aprender a falar sobre os seus sentimentos para que você evite entrar em depressão ou se sentir muito ansioso. Hoje eu recebi aqui um telefonema à tarde de uma pessoa que eu gosto bastante, um amigo, falando assim, cara, eu precisei procurar uma ajuda, um tratamento, para que eu pudesse superar aqui as questões da minha ansiedade, daquilo que eu estava vivendo, de uma série de alterações de humor, principalmente nesse cenário, né, de coronavírus, pandemia, as pessoas ali tensas, nervosas, não sabendo o que poderia acontecer e tudo mais, e por isso, nesse caso, se preocupando, se preparando e se cuidando emocionalmente, sabe? Toda quarta-feira a gente tem aqui o compromisso, eu tenho um compromisso com você de estar produzindo uma live para você que aí quer realmente aprender a se expressar, a falar melhor, conseguir expressar seus sentimentos, tudo aquilo que você pensa, tudo que você sente, enfim, uma série de coisas aí. Se tiver alguma dúvida, tiver qualquer situação, dá um oi aí, porque isso me ajuda a tirar suas dúvidas, a ajudar realmente você a como compreender. Se você está passando por uma situação como essa, de estresse, de depressão, percebe que tem um traço de ansiedade que foi mais aguçada num período como esse, dê um help aí, fala aí para mim que eu quero trabalhar com você. Separei um monte de coisa aqui, tá? Separei um monte de coisa mesmo para estar trabalhando contigo. E eu quero começar já logo, você que está aqui no canal, tanto no Instagram quanto no YouTube, menciona aqui, Lucas, estou aqui, tá? Eu vou ficar com você até o final dessa live. Isso vai me ajudar a te capacitar, a te preparar melhor. Se você também quer compartilhar algum sentimento, alguma coisa, este é o momento. Por que de tudo isso? Sabe, gente, eu acredito que a gente vive um momento ímpar. Talvez o maior desafio da sociedade contemporânea é o que a gente está vivenciando no momento. Como assim, Lucas Caê? Não é só o coronavírus, mas é uma sequência lógica. Então, assim, depressão e ansiedade. Como aprender a falar sobre os seus sentimentos para se livrar de tudo isso? Deixa eu ler aqui, trazer, na verdade, algumas informações técnicas, alguns dados fundamentais para que você possa compreender cada vez mais o nível de seriedade e de gravidade que a gente tem num assunto como esse. E como então a gente superar estes elementos. Então, vamos lá? Deixa eu pegar aqui as minhas anotações aqui. Como a depressão e a ansiedade, ela cresce no mundo. Eu falando sobre dados aqui sobre depressão. Como assim? Vamos lá. O Brasil tem a maior prevalência de depressão da América Latina. Gente, a América Latina, a gente está falando ali aula de geografia, né? Do México para baixo, a gente tem a tendência a acreditar que os nossos países latinos, não só a tendência a acreditar, mas é uma cultura realmente. Os países latinos, eles são mais o quê? São mais calorosos, pessoas mais próximas, gente que gosta de abraço, por isso que sofre num momento como esse, não pode abraçar ninguém, não pode visitar ninguém. Então, acaba ficando ali, meu Deus do céu, como eu queria estar em contato com as pessoas. Só que o Brasil, com todo esse nosso jeitinho brasileiro, com todo esse aspecto nosso de estar ali se reunindo com pessoas, estar ali junto com os outros, nós somos o país com maior incidência e, na verdade, mais prevalência de pessoas depressivas. Olha só, a depressão, ela afeta 4,4% da população mundial e a média de brasileiros, e esses dados são segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde, diz que nós temos 5,8. Faz uma taxa de conversão aí, vamos colocar aproximadamente 220, 210, 200 milhões, falando de 20 milhões, estamos falando de quase 10 milhões de pessoas, algo em torno de 10 e 11 milhões de pessoas no Brasil, nesse exato momento, estão depressivas. Por que elas são depressivas? Porque elas não conseguem falar sobre os seus sentimentos. Tá? E pessoas tímidas, introvertidas, têm uma proporcionalidade, tá ok? Muito maior
de continuarem tímidas, introvertidas ali, não falando sobre seus sentimentos. O Brasil, tá, é maior também na prevalência de ansiedade, tá? Prevalência de depressão e prevalência de ansiedade. Então, já que no Brasil nós temos uma prevalência de 5,8% do total da população aqui no nosso país, nós temos uma prevalência de ansiedade no mundo de 9,3% da população. Gente, tenho 5,8% da população brasileiros com depressão. A gente fez uma conta de padeiro aqui mesmo, deu algo em torno de 10 a 11 milhões, e 9,3%. Aí é praticamente 20 milhões de pessoas ansiosas nesse momento. A depressão, ela cresceu em 18%, né? Ela cresceu 18% nos últimos 10 anos. Até 2020, essa será a doença que mais vai incapacitar as pessoas no planeta. Ela vai mais afetar as pessoas no planeta, segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, ok? Existe um número, assim, ó, existe um número também, tá? Que o aumento, estou lendo aqui as minhas anotações, um aumento de registro de transtornos de ansiedade, os mais comuns, tá? Daí o transtorno da ansiedade é um buraco um pouquinho mais baixo. Os mais comuns são os transtornos de ansiedade, que é generalizado, se torna o que nós conhecemos como síndrome do pânico, tá? E em tempos de pandemia, como nós estamos vivendo, a OMS prevê um aumento de casos de problemas com saúde mental por questões ligadas ao estresse, ansiedade e distanciamento social. Ou seja, tudo aquilo que já não era legal, com o coronavírus, com a situação que nós estamos vivendo nesse exato momento, o que aconteceu? Piorou a situação. Está mais difícil, está mais complicado. E por isso que nós precisamos aprender a falar mais livremente sobre os nossos assuntos, sobre os nossos sentimentos. Bom, você percebeu, então, que nós temos um agravamento nos últimos 10 anos, um crescimento de 18% na taxa de pessoas de ansiedade. O Brasil representa a maior incidência de pessoas depressivas da América Latina como um todo. Então, no nosso país, nós temos um quadro gigantesco de pessoas depressivas e pessoas ansiosas. E o que isso tem a ver com o nosso universo do tímido, do introvertido, de pessoas que estão no seu mercado de trabalho, que estão ali ralando, fazendo de tudo, mas que, assim, mesmo assim, elas têm uma certa dificuldade de se posicionar frente ao mercado e, consequentemente, elas sofrem demais nas suas vidas profissionais. Olha, eu hoje fazendo uma pesquisa aqui, um desenho lógico do que se trata, a gente tem uma seguinte linha. A timidez, ela surge na infância. Você vive a dura realidade da timidez onde? Na sua adolescência. Onde você é mais ali provocado, onde você mais sofre com esse processo como um todo. E você vai colher os frutos dessa timidez ali na sua vida profissional, na sua vida adulta. E por isso tu vai se fechando, vai se fechando cada vez mais e padece demais nesse processo. Deixa eu perguntar aqui algo para você. Sabe, o que são pessoas caladas? Você que está aqui me assistindo nesse momento, você é uma pessoa calada ou você é uma pessoa que se expõe? E hoje eu fiz uma série de stories em que eu fiz uma pergunta. Como que você se vê? Você se vê mais como um cofre ou uma prateleira de supermercado ou uma gôndola? Como assim? Imagine se você é um cofre em que para acessar os seus sentimentos, acessar os seus pensamentos, a pessoa precisa praticamente conhecer o que é um segredo de um cofre. Só quem tem o segredo consegue, a senha, consegue acessar. Existem muitas pessoas assim, muitas pessoas são comparadas a um cofre, elas não se abrem por nada e para ninguém. Lucas, tem algum problema ser assim? Eu sempre gosto de dizer que em desenvolvimento humano tudo é relativo. Como que é relativo? Sim e não. Não tem nenhum problema, desde que você não esteja sofrendo com esse processo, esteja conseguindo
conseguindo, né, sobreviver, ou está ficando quase que doente por ser uma pessoa calada e tudo mais. Mas existem aquelas pessoas também que eu chamo de prateleira de supermercado. Está ali disponível, disposto para todas as pessoas. É só passar, olhar, pegar, tocar, conferir o preço, comparar preço, deixar ali os sentimentos. Então, nesse momento, você que é mais calado, que é mais introvertido, mais quietinho na sua, com certeza você tem muito mais dificuldade de falar sobre os seus sentimentos. E como que você sabe disso, Lucas? Eu sei porque eu passo exatamente a mesma coisa. Dificilmente eu deixo as pessoas acessarem os meus sentimentos. Para quem é calado, é muito mais fácil você falar sobre uma situação do que falar sobre os seus próprios sentimentos. É muito mais fácil você falar sobre qualquer conceito, qualquer conteúdo, aquilo que você estuda, aquilo que você pesquisa, mais do que falar dos seus próprios sentimentos. Então, deixa eu te explicar num caráter aqui fisiológico e biológico, o que é que acontece com você e você se torna uma pessoa mais calada ou calada. Me diga aí, você conhece alguém? Deixe seu comentário aqui nesse vídeo também, escreve aí, comenta, eu quero responder você que se sente que realmente precisa falar mais nesse momento, que você precisa se expor um pouco mais para não até mesmo adoecer, para não entrar nesses dados da OMS de pessoas ali depressivas e pessoas ansiosas. E a tendência é piorar no cenário como o que a gente vive. Então, assim, por que as pessoas se calam? Por que as pessoas se fecham? As pessoas se calam, as pessoas se fecham quando algo dá errado. Existe uma linha de entendimento de caráter que as pessoas, elas constroem o seu caráter, os seus traços de caráter até os seus 5 anos de idade. E esses traços de caráter começam a acontecer lá quando você estava, na verdade, sendo gerado lá na barriga da sua mãe. Eu tenho estudado muito sobre isso, tenho feito uma baita diferença no conteúdo que eu tenho produzido. Confesso que estou bem feliz. E o que acontece? Nós temos algumas formas de nos comunicarmos. Então, entenda que o fato de você ter dificuldade para falar sobre os seus sentimentos e os seus pensamentos ali, aquilo que está dentro de você, e daí isso acaba gerando mais ansiedade, mais estresse, mais depressão, você pode acessar o momento em que isso aconteceu, e tem 5 fases de momento. O primeiro momento é quando você está ali na gestação da sua mãe, o segundo momento é no tempo da amamentação, o terceiro momento é quando você está aprendendo a ser desfraldado, é sério isso daí. Então, você pode ter os teus recursos dessa sua personalidade, desse seu caráter, tá ok? Isso molda até mesmo a estrutura do teu corpo. Existem pessoas profissionais que têm um conhecimento muito grande de fazer uma leitura de pessoas através não só pela postura, tipo, ombro caído, não, mas pelo formato do seu corpo, um corpo mais, rosto mais arredondado, um corpo mais quadrado, um corpo um triângulo invertido ali para cima, um pouquinho, a parte de cima um pouquinho mais larga, a parte de baixo mais estreitinha. É um assunto muito legal que mostra como a sua constituição corporal define algo importante dentro de você, se você vai conseguir falar ou vai falar menos sobre os seus sentimentos. Então, é neste momento, tá? Neste momento que vai do 0 até os 5 anos, que você pode ter acessado um processo de dor, vamos lá, você pode ter se sentido rejeitado. Até eu separei aqui, ó, para mostrar para você quais são os sentimentos que mais acontecem, que é o traço de caráter, a dor do traço de caráter, que é a rejeição, o abandono, a manipulação, a humilhação e até mesmo a traição. Todos esses elementos aqui, pode ser que vocês tenham acessado pelo caráter da dor. E quando tudo ou algo dá errado na sua vida, vamos lá, você recebe um feedback negativo no trabalho, você recebe um feedback negativo de uma pessoa que você ama, você está apaixonado e dá ruim, você perde o emprego, você não bate uma meta, você não consegue entregar um projeto no prazo, você não consegue acessar um cliente, leva muito não, sabe? Problema,
Quando há um problema, a tendência de pessoas caladas, ansiosas, depressivas, é fazer o que com elas? É se fechar. E tem o agravamento de você ser tímido, introvertido. Isso vai atrofiando a sua habilidade de comunicação, vai atrofiando a sua capacidade de se expressar. E tem um problema, tem uma situação, fecha, engole ali quietinho, fica na sua, fica resolvendo isso mentalmente, fica resolvendo isso dentro de você, fica dialogando internamente, mas não põe para fora, não expõe. De fato, se não acontecer, gera problemas muito maiores nesse sentido. Só que também você tem uma série de recursos positivos por ser uma pessoa mais quietinha, mais na sua, ou uma pessoa que fala mais. Agora, por que você tem mais... onde eu quero chegar com tudo isso? É você que vai ter que definir se aquilo que você está colhendo atualmente está te aproximando do lugar onde você quer chegar ou está te distanciando desse processo. Então, assim, entenda que você pode ser um cofre ou uma prateleira. Prateleira, você fala tudo que você sente, pensa para todas as pessoas. E todo mundo tem acesso dentro de você. Tá fazendo sentido isso que eu estou falando? Sabe, gente, eu fiz um estudo bem profundo aqui para a gente conversar sobre isso hoje, tá? Então, o fato de uma pessoa se calar diante de um problema, tá ok? Diante de um problema, não é com você. Aconteceu uma situação de dificuldade, você se sentiu pressionado, você se sentiu exposto, você se sentiu ridicularizado, o que vai acontecer? É uma palavra difícil, tá? Mielinização. A mielinização imagine que o teu sistema nervoso é como se fosse um fio elétrico. Sabe, fio de energia mesmo, fio de energia. O teu sistema nervoso, que vai desde aqui do teu cérebro, percorre toda a sua coluna vertebral, sua espinha ali, né, com todas as terminações nervosas. Ela foi uma das primeiras coisas que foi constituída dentro de você. O processo de mielinização, o sistema nervoso são os fios. A mielinização o fio, ele precisa ser encapado, né? Se você tem um fio de energia elétrica, ele está desencapado, ele vai dar o quê? Vai acontecer um curto-circuito, vai acontecer qualquer problema. Tá? Então, a mielinização, ela é constituída desde lá das suas primeiros dias de vida, na barriga da sua mãe. E esse sistema nervoso, quando ele percebeu que ele encontrou dentro de um útero um lugar desconfortável, ou a sua mãe estava passando uma série de problemas, uma série de dificuldades, sensação de estar nervosa, sei lá, o teu pai perdeu o emprego e a tua mãe ficou apavorada, meu Deus, eu tô grávida agora, como é que eu vou gerar essa criança? Jesus, como é que eu vou dar conta de cuidar desse filho aqui? Então, a tua mãe vai ficar tensa. Quando ela ficar tensa, ela passa essa sensação para você que está dentro do útero. Então, é uma criança que se fecha, que se protege. Olha só que louco isso. Gente, eu estou fazendo um curso que eu estou me vendo. Eu me vejo uma pessoa muito mais fechada, muito mais calada sobre os meus sentimentos. Só que isso começou não agora. Começou lá atrás, quando eu estava ainda no ventre, sendo gerado pela minha mãe. Então, eu fiquei fechadinho na minha ali. E quando eu fui crescendo, teve um outro processo, tá? Minha mãe teve ali uma questão de depressão pós-parto, que foi mais um sentimento, tanto a rejeição é um sentimento de abandono, é um sentimento em que você não se sentiu amado para aquele momento. O sentimento de abandono puxa, eu te amo, eu te quero, agora não te quero mais, então eu te abandono, te deixo. Isso criou em nós, falar por mim, ou em você que tem dificuldade de falar sobre seus sentimentos, uma dificuldade de falar, porque o seu sistema biológico, do seu sistema nervoso central, diz que ao enfrentar uma dificuldade, enfrentar um problema, você vai se fechar para não passar novamente por situações relacionadas à dor que você viveu em algum momento da sua vida, do 0 até os 5 anos. Isso se traduz até mesmo no seu corpo. Tá claro? Tá fazendo sentido? Tá fazendo sentido? E quer ver só? Faz um teste. Pega uma pessoa que você considera que ela é um cofre, que ela tem dificuldade para falar sobre os seus sentimentos, e pergunta algo sobre ela. O que ela vai fazer automaticamente? Ela vai assim, ela vai
morder os lábios, vai respirar e vai dar uma enrijecida no corpo, vai lá para cima. E sabe, você se torna quase que uma bomba relógio, prestes a explodir. Agora, então, como assim que eu faço isso? Sabe, gente, você vai ter que entender se você quer ser um cofre ou uma prateleira. O grande segredo é você realmente passar por um processo em que você não pode, tá? Não pode ter uma vida em que todo sentimento ruim que acontece com você, você fica guardando. Porque sabe o que isso não acontece? De caca, um depósito de lixo, de cocô emocional. Se você é calado, igual eu, duas coisas que tem que fazer. É encontrar uma pessoa na qual possa ser o seu banheiro emocional. Como assim banheiro emocional? Você vai cagar na cabeça dele? Não é isso. Mas é uma pessoa na qual você vai poder falar sobre os seus sentimentos, todas essas caquinhas que estão no ventilador, espalhando para todo mundo. Você precisa encontrar uma pessoa na qual você consiga falar aquilo que você... A depressão e a ansiedade é uma vida em excessos. Depressão, excesso de passado. Ansiedade, excesso de futuro. E aquilo fica ali travando, fica ali te agoniando. E eu não estou falando só sobre as coisas filosóficas da vida, se você está triste, se está feliz. Não, estou falando aí no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente profissional, na sua vida, na sua carreira. Às vezes você recebe alguma imposição, só aqui você não precisa ser um depósito emocional das pessoas. Não seja um depósito emocional das pessoas, porque um monte de gente vai despejar os problemas, as frustrações, aquilo que eles não gostam, aquilo que eles não querem, aquilo que você fez e elas não suportaram, vão falar de você. Você vai aguentar aquilo e vai guardar. Não seja o depósito emocional das pessoas, tá bom? Construa uma barreira ou uma linha em que a pessoa vai poder falar aquilo que ela pensa, aquilo que ela sente, mas ela não vai poder fazer essas caquinhas em cima de você. Tá fazendo sentido? Deixa seu comentário aqui nesse vídeo, tá bom? O que você pode e deve fazer para você conseguir falar mais sobre os seus sentimentos? Primeiro de tudo, se você tem dificuldade de encontrar pessoas que sejam extremamente confiáveis, quem são pessoas confiáveis? Sua esposa, o seu marido, às vezes o seu líder, o seu chefe, todos que realmente se importam com você, que te respeitam pela forma que você é, que respeitam o seu jeito mais calado, que vem você, cara, não tem algo que te desabone para você ser assim, sabe? Você encontra essa pessoa para ser o seu banheiro emocional. Como assim seu banheiro emocional? Você vai poder falar ali tudo que você pensa, tudo que você sente. É como se essa pessoa tivesse a senha do seu cofre. Sabe, ser um cofre, o cofre não pode fazer nada. Um cofre, para que alguém o acesse, ele tem uma senha, mas a pessoa precisa ter essa senha para entrar lá dentro, digital, virar aquele negocinho lá para a esquerda, para a direita, e acessar o que tem lá dentro. Geralmente a gente guarda no cofre aquilo que é valioso, aquilo que é precioso. Os seus sentimentos são as coisas mais valiosas que tem. Mas não adianta você ficar um cofre abandonado que ninguém mais tem acesso. Precisa ir alguém lá com um maçarico para cortar aquilo e arrombar o cofre. Não precisa acontecer. Então, o que você vai fazer? Você vai dar a senha do seu cofre, a senha das pessoas que podem acessar os teus sentimentos mais ruins, os teus piores sentimentos. Ela vai ser o seu banheiro emocional, não para você sair cacando na cabeça dela, não é isso, mas que você possa despejar toda essa caca, toda essa podridão, todo esse sentimento de ansiedade, de depressão, todos os seus... Me sinto incapaz, me sinto rejeitado, sinto que a minha vida não vai para frente, sinto que agora, depois dessa pandemia, a situação vai piorar ainda mais, não sei como vai ser no meu futuro. E aí, se você está realmente ansioso, com medo, com angústia, fale, encontre, entregue essa pessoa, para essa pessoa, o segredo do seu cofre. Agora, se dentro das suas possibilidades, você não encontra essa pessoa, sabe o que você pode fazer? Ó, qualquer coisa que você possa anotar. Escreva sobre eles. Escreva sobre os seus sentimentos. Tenha o hábito de colocar ali, tá? No final do dia, você que não tem essa pessoa e está se percebendo que está um pouco mais ansioso, mais depressivo,
tenham ali no seu caderno, como se fosse o teu diário de bordo, sabe, meu querido diário, vai colocar ali mesmo. Quais foram os teus sentimentos ruins do dia? Coloque ali o que aconteceu, o que você sentiu. Escreva isso no papel. Só que não pare por aí. Você vai ter que despejar isso em algum lugar. Você vai ter que ressignificar e partir para onde? Para um momento de gratidão. Tá ok? Momento de gratidão. Você vai colocar, vai escrever o que aconteceu, o que você sentiu, colocar o nome da pessoa, você se sentiu ali mais ansioso, depressivo, estressado, eu não tenho para quem despejar essa carga emocional, então eu vou colocar no papel mesmo. Coloquei, eu escrevi o que senti. Segundo ponto, você vai ressignificar como? Você vai colocar os motivos pelo qual você é grato